Olá, pessoal. Vamos dar início então agora às nossas aulas de funções vetoriais. O capítulo 12, nesse caso, foi omitido porque ele fala sobre as propriedades básicas de funções vetoriais, matéria que é vista, o conteúdo, na verdade, que é visto na disciplina de álgebra linear e de geometria analítica. Então, nós vamos trabalhar com algumas funções vetoriais somente, porque nós vamos utilizar essas funções e curvas para os próximos capítulos. Em geral, a função vetorial é uma função e é uma regra que associa cada elemento do seu próprio domínio ou elemento de sua imagem. Uma função vetorial ou função a valores vetoriais é uma função cujo domínio é um conjunto de números reais e cuja imagem é um conjunto de vetores. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos. R de t é um vetor, ele é f de t, g de t e h de t, sendo que o primeiro é na direção i, o segundo é na direção j e o terceiro é na direção k. Vamos ver aqui um pequeno exemplo aqui, né? Esse exemplo aqui está dizendo o seguinte para nós. Vou só aumentar ele um pouquinho, que ele ficou bem pequeno, né, para vocês poderem enxergar. Pronto, então tá lá. Então vejam que, nesse caso específico aqui, r de t é t a terceira, ln de 3 menos t e raiz de 3. Então, a f de t é a primeira função, t ao cubo, a g de t é a segunda função, que é ln de 3 menos t, e a raiz de t é o h de t. Então, f, g e h de t, três funções, cada uma delas uma posição. O f de t é direção i, o g de t é direção j e o h de t é direção k. Para calcular o limite de uma função vetorial R, é definido que nós tomamos os limites de suas funções componentes. Então, por exemplo, se eu quero calcular o limite da R de t, vai ser o limite da f de t, o limite da g de t e o limite da h de t. Está aqui, ó. O limite da R de t, então, é o limite da f de t, da g de t e do h de t. Se o R de t tende a A, cada um dos dois tende a A. E isso desde que eles existam, na verdade, né? Determine o limite de R de t tendendo a zero, onde R de t é 1 mais t a terceira, mais t, que multiplica elevado a menos t na direção j, e seno de t sobre t na direção k. Para calcular isso aqui, basta calcular o limite de t tendendo a zero de 1 mais t a terceira. Nesse caso aqui, é 1 mais 0 a terceira, que é 1 mais 0, que é 1. Calculo o limite da segunda, limite de t tendendo a zero, de t, que multiplica e elevado a menos t. 0, que multiplica e elevado a menos 0, que na verdade é 1 também, vezes 0, que é 0. E a última, limite de t tendendo a zero, de seno de t sobre t. Quando os dois valores são iguais, isso aqui tende a 1, portanto é 1. Logo, o limite é 1, 0 e 1. Então, o limite de r de t para t tendendo a zero vai ser 1 na direção i, mais 0 na direção j, mais 1 na direção k, ou simplesmente i mais k. Simples, não? Próximo caso, descreva a curva definida pela função vetorial. Então veja que aqui no caso aqui, eu tenho uma curva vetorial, qual a f de t é 1 mais t, a g de t é 2 mais 5t, e a h de t é menos 1 mais 6t. Nesse caso, o meu x ele é 1 mais t, o y ele vai ser 2 mais 5t, e o meu z vai ser menos 1 mais 6t. O que significa isso aqui? Significa que essa aqui é uma equação paramétrica de uma reta que passa pelo ponto 1, 2 e menos 1, 1, 2 e menos 1, e tem como vetor, o vetor v, o vetor 1 que multiplica t, 5 que multiplica t e 6 que multiplica t. Então, essa aqui é a resposta. Eu posso colocar também que ela pode ser descrita como R0 mais TV, T que multiplica V. Então, R0 vai ser 1, 2 e menos 1. Veja que são esses pontos do primeiro ponto, se tornam um vetor. E o V é, na verdade, o ponto 1, 5 e 6. E aí eu posso definir também essa equação, utilizando então agora essa regra aqui para poder determinar, tá? Mas a pergunta era somente para descrever a curva, então a curva é ponto
1, 2 e menos 1, e vetor 1, 5 e 6. Exemplo 5. O 4 nós pulamos porque o 4 é um exemplo que somente fala sobre esboço de gráfico, não nos interessa, né? Então, determine uma equação vetorial e as equações paramétricas para o segmento que liga o ponto 1, 3 menos 2 ao ponto Q, 2 menos 1 e 3. Então, nós vamos definir que o R de t vai ser sempre 1 menos t, que multiplica R0, mais t que multiplica R1, onde o R0 é o ponto P e o R1 vai ser o ponto Q. Ponto de início e ponto de final. Então, ele sai de um e vai para o outro. Então, o R de t ele vai ser 1 menos t, que multiplica, virou vetor agora, né? 1, 3 e menos 2, mais t, que multiplica o R1, que é 2, menos 1 e 3. Muito bom. Então, o R de t ele vai ser menos 1 mais menos t que multiplica 1 vai ficar 1 menos t. 1 menos t que multiplica 3 vai ficar 3 menos 3t. 1 menos t que multiplica menos 2 vai ficar menos 2 mais 2t. E esse próximo aqui vai ficar evidente que 2t menos t e 3t. Ter só o produto, né? Então, o R de t vai ficar, somando 1 menos t mais 2t, vai ficar 1 mais t. 3 menos t menos t, 3 menos 4t. E o último, menos 2 mais 2t, aqui eu tenho 3t, então vai ficar menos 2 mais 5t. Tá lá. Onde o meu x ele é 1 mais t, o meu y ele é 3 menos 4t, e o meu z é menos 2 mais 5t. Tá? E essas aqui são as equações paramétricas, então. Aqui é a primeira parte, que vai ser a equação vetorial, e esse aqui são as paramétricas. Eu poderia também colocar 1 mais t na direção i, 3 menos 4t na direção j, e menos 2 mais 5t na direção k. O exemplo 6, ele pede para que nós determinemos uma equação vetorial que represente essa curva obtida pela interseção do cilindro x² mais y² igual a 1, esse cilindro aqui, vermelhinho, e o plano x mais y igual a 2. O plano é esse plano negro aqui, certo? Muito bem. Então, esse plano está aqui na figura 6. Eu começo sempre definindo que o meu x ele é cosseno de t, o meu y ele é seno de t, e o meu t, nesse caso, varia de 0 até 2π. Tá? Esse aqui é a variação do meu t, porque o meu t aqui é quem está variando e não tem restrição nenhuma para a variação dele. Né? Veja aqui. Então, da equação do plano, eu tenho aqui, ó, se eu isolar o z aqui, o z vai ficar igual a 2 menos y. E eu tenho que, se eu isolar o y aqui, né, posso isolar o y é seno de t, se o y é seno de t, então o z é 2 menos seno de t, porque ele é o y, certo? E desse modo eu posso escrever então que o meu x ele é cosseno de t, o meu y é seno de t, e o meu z, que eu acabei de determinar ali, que está na minha equação, que é 2 menos seno de t, certo? E aí, a minha ideia é que o meu t varia de 0 a 2π, então o meu t varia de 0 até 2π, e aí eu posso montar então a equação. A equação, lembre-se que é sempre R de t é o x, que é cosseno de t na direção i, mais o y, que é seno de t na direção j, mais, aqui é composto, 2 menos seno de t na direção k. É evidente que sempre t varia de 0 a 2π. Então tá lá, equação vetorial determinada aqui. É muito importante vocês entenderem isso aqui, porque vocês vão usar essas informações para os próximos capítulos, tá? Passei aqui alguns exercícios, do 1 ao 2, do 3 ao 6, do 17 ao 20. Aqui está a parte de inglês, porque alguns exercícios podem variar a sua composição,
e no gabarito está resolvido por esses daqui. Se bem que aqui estão idênticos, né? O 17 é diferente, tá vendo? 17000 aqui é 200. Então, veja que aqui 17 ao 20 tem exercício diferente, tá ok? A ideia dessa semana é que vocês compreendam um pouco sobre funções vetoriais e como montá-las, porque vocês vão, como eu disse, utilizar nos próximos capítulos. Eu agradeço a vocês pela participação, uma boa semana, nos encontramos na live da semana que vem.